Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria? Impossível, a ciência nos diz. Para que ocorra a concepção, são necessárias duas pessoas. A reprodução humana requer a contribuição de um homem e uma mulher. E é fisicamente impossível para uma virgem conceber um filho. Você pode ter ouvido esse tipo de argumento sendo feito por ateus, que querem negar a realidade histórica da mensagem das Escrituras e a verdade da fé cristã. De fato, até mesmo alguns que querem continuar a ser considerados de cristãos têm usado o mesmo argumento para dizer que a mãe de Jesus não era realmente virgem quando seu filho foi concebido. Alguns teólogos liberais quiseram resgatar o cristianismo, negando a realidade histórica dos eventos como o nascimento virginal do Senhor Jesus, ou mesmo sua ressurreição física literal. Porque eles dizem, a raça humana progrediu além da crença nesse tipo de mitologia. A ciência provou que essas coisas simplesmente não podem acontecer. Mas há um pressuposto importante por trás desse tipo de argumento. Esse tipo de ceticismo ou descrença. E esse pressuposto é este. Milagres não acontecem. Deus não opera de maneiras milagrosas. Todo evento que acontece nesse mundo segue uma lei natural, uma lei científica. E mesmo que exista um Deus, não há evidências de que ele interfira no funcionamento normal do mundo. Dizer que o nascimento virginal é impossível é dizer que os milagres são impossíveis. Por outro lado, a verdadeira fé em Deus significa acreditar que milagres podem acontecer e acontecem. E um dos maiores milagres na história do mundo foi o milagre da concepção sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. E este milagre é essencial para a fé cristã. Pergunta 35. O que confessa você quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria? Resposta. O eterno Filho de Deus, o qual é e permanece Deus verdadeiro e eterno, tomou sobre si a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. Por isso, ele é também a verdadeira semente de Davi, semelhante a seus irmãos em tudo, porém sem pecado. Pergunta 36. Que benefício você recebe de Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Ele é o nosso mediador, e com a sua inocência e perfeita santidade, cobre aos olhos de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Se você nega o nascimento virginal, está negando uma das verdades essenciais, necessárias do cristianismo. Porque como já vimos nessa série de meditações sobre o Catecismo de Heidelberg, o Salvador de que precisamos deve ser totalmente humano, deve ser como nós e deve ser divino. Deve ser o próprio Deus, Deus mesmo. Ele deve ser imaculado pelo pecado, a fim de poder se oferecer como o sacrifício perfeito por nosso pecado. Para que ele seja o perfeito e imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele deve ser diferente de nós neste aspecto essencial.
E assim, esta concepção milagrosa significa tudo para nós. Significa que a corrupção da humanidade, a corrupção que começou com a queda no pecado dos nossos primeiros pais, a corrupção que todos nós herdamos naturalmente de Adão e Eva, não afetou nosso Salvador. Todos nós somos concebidos e nascidos em pecado, mas ele não era. Mas ao mesmo tempo, ele é um verdadeiro ser humano, verdadeiro homem, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso significa que ele poderia se oferecer voluntariamente como o sacrifício perfeito. Ele poderia dar sua vida e também retomá-la novamente por nós e em nosso lugar. E ao mesmo tempo, como confessamos também em nosso catecismo, ele também é a verdadeira semente de Davi. O Messias deve ser fisicamente descendente de Davi. Ele é o grande rei que foi profetizado da tribo de Judá, da linhagem real, do maior rei na história de Israel. Isso é importante também. Ele veio para cumprir todas as profecias da antiga aliança. Ele era membro do povo da aliança de Deus, a nação que Deus escolheu, essa nação especial que Deus escolheu para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, como Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele veio em cumprimento das promessas de Deus que ele fez a Abraão, de que por meio dele e dos seus descendentes todas as nações desse mundo seriam abençoadas. Ele nasceu sob a lei que foi dada e confiada aos judeus para redimir os que estavam sob a lei e levar a salvação até aos confins da terra. Ele fez o que Adão não fez, ele fez o que Israel não fez e se tornou o servo sofredor profetizado por Isaías. Portanto, tanto sua concepção milagrosa quanto as circunstâncias do seu nascimento humano são vitais para nós e para a nossa salvação. E por isso é tão importante essa confissão. Creio em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Essa concepção milagrosa o tornou especial, único, mas também o fez como nós. Quando confessamos a fé nele, estamos dizendo que cremos em Deus, em sua palavra, em suas promessas. Quando confessamos nossa fé diante da incredulidade e rejeição da possibilidade do nascimento virginal nesse mundo, estamos dizendo, declarando que a palavra de Deus significa muito mais para nós do que as coisas que o mundo tem a nos dizer. Estamos nos submetendo à sabedoria de Deus e não nos deixando enganar pela falsa sabedoria desse mundo. Portanto, apague-se a essa confissão. Confie na palavra de Deus. Confie no Deus que nos deu a sua palavra, que nos revelou essa verdade. E faça essa confissão. Creio em Jesus Cristo, concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria.